A avaliação neuropsicológica, ela faz parte de um processo maior. As pessoas tratam as crianças como se elas não entendessem as coisas, mas as crianças entendem tudo, E muda até o jeito como você via alguns comportamentos do seu filho. né? A gente muda muito adulto. Imagine a criança que está ali em pleno desenvolvimento. Passa por uma série de testes, que é um processo longo. Eu sou especialista em neuropsicologia, em desenvolvimento, mas você é o especialista no seu filho. Olá, pessoal. Esse aqui é o FamilyCast, o podcast da Família e Saúde. Esse podcast que é uma forma de a gente esclarecer famílias sobre dúvidas e sobre assuntos pertinentes da pediatria. Então, se você caiu aqui de paraquedas, deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal. E hoje eu tenho o prazer de conversar com uma profissional absolutamente fantástica que acompanhou minha filha e que eu passei por um processo, né, com ela agora e que eu achei muito importante para a gente esclarecer famílias sobre esse trabalho, que é o trabalho da neuropsicóloga, os neuropsicólogos. E eu tô aqui com a Artemis e eu queria agradecer demais a disponibilidade. Tá com 36 semanas, veio aqui conversar com a gente, né? 36 semanas de gestação. Então, muitíssimo obrigado. E eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua formação. Perfeito. Eu que agradeço, Rui, o convite. É um prazer estar aqui conversando com você, né? E falando sobre um tema que é muito caro para mim, né? Que é a minha profissão, particularmente sou apaixonada. Eu sou formada, né, em psicologia e atuo há mais de 10 anos na área de neuropsicologia. Para você ser neuropsicólogo, né, você precisa de uma especialização específica, né, pós a graduação de psicologia. E nessa área de atuação, a gente busca compreender a relação entre o funcionamento do cérebro e o comportamento desse sujeito. Então a gente tenta entender ali essas 2 variáveis. E aí, para isso, a gente vai atuar tanto em processos de avaliação, como também em processos de intervenção, quando necessário. Sim. Como um paciente chega a um neuropsicólogo, a procurar um neuropsicólogo e por que não um psicólogo convencional, né? Uhum. Qual é a diferença entre um neuropsicólogo e um psicólogo comum? Certo, vamos lá. Essa é uma dúvida realmente muito frequente, né? Mas se a gente pudesse simplificar a resposta para ficar mais claro, é o principal conteúdo ali da demanda que você vai estar trazendo, né? Quando eu tenho uma demanda muito relacionada a um conteúdo mais emocional, sentimental, a gente vai buscar diretamente o profissional da psicologia, o Sim. psicólogo clínico. Quando eu tenho demandas que questões cognitivas podem estar ali atravessando, né, essas questões, aí a gente vai buscar já um neuropsicólogo. Sim. E aí a chegada nesse profissional, assim, historicamente, era muito via encaminhamento médico, né, neurologistas que tinham alguma suspeita, os próprios pediatras também. Hoje em dia, com maior compreensão dessa área de trabalho, muitos pais estão chegando por iniciativa própria, né, Perfeito. mesmo sem ter um encaminhamento, eles percebem ali algumas dificuldades nos filhos e eles resolvem fazer o caminho um pouco contrário do Ah. que se fazia, ao invés de inicialmente para o médico, ir para o neuropsicólogo, fazer a investigação e com essa investigação ir ao médico. É muito interessante o que você está falando, porque esse processo, de uma certa maneira, aconteceu com minha filha. Uhum. Minha filha tinha, tinha uma série de questões de desenvolvimento e o encaminhamento dela para o neuropsicólogo não foi feito pelo médico, né? Não foi uma avaliação médica. Embora eu seja médico, esteja em Sim. casa, mas o despertar disso foi a partir de uma psicopedagoga, Hum. né? Ela fazia um acompanhamento com psicopedagoga e ela levantou essa bola de disse: "Não, por que que a gente não faz uma avaliação neuropsicológica?". E eu confesso que, tem a cabeça do pai, a cabeça do pediatra, né. A cabeça do pai diz assim: "Mas por quê?", né. Mas aí depois você pensa e diz: "Não, vamos vamos deixar que isso aconteça e vamos ver o que é que vai dar", né. E o processo da avaliação neuropsicológica
assim, tem uma conversa inicial, eu tô falando como Uhum. pai, né, Sim, sim. e passa por uma série de testes, que é um processo longo, né, Isso, bastante longo. perfeito. É como funcionam esses testes? Por que fazer esses testes? E como vocês avaliam essa necessidade dos testes? Tipo, existem testes específicos para suspeitas específicas? Vocês fazem testes abrangentes para de acordo com cada faixa etária? Uhum. Como é que funciona essa avaliação? Vamos lá. Então, perfeito sua descrição, né, e aí isso é o importante da gente ressaltar, a avaliação neuropsicológica, algumas pessoas chamam também de exame neuropsicológico, e aí tem gente que fica em mente de que será, assim, através de um momento focal específico, uma tarde, fez ali algumas atividades e encerrou, mas não é. Na verdade, a avaliação é um processo, como você bem disse. Porque a gente quer entender algo que é muito complexo. Não tem como a gente entender esse funcionamento ali cognitivo, emocional e comportamental apenas de uma tarde aplicando uma atividade específica, né. Então, a depender da demanda do paciente, né, de qual a queixa que ele chega lá no consultório, a gente vai traçar ali uma bateria, que a gente chama uma bateria de atividades, testes, às vezes questionários, para tentar investigar aquela demanda. E para a gente ser mais fidedigno a esse funcionamento dele, a gente foca nessa demanda, mas a gente não pode se deter somente nela. Por quê? Porque o funcionamento da gente como ser humano, do nosso cérebro, ele é sistêmico. Então, muitas vezes eu tenho um sintoma que ele pode ser já algo secundário a alguma questão outra primária que eu tenho ali nesse funcionamento. Então, se eu me detenho somente àquela queixa e não avalio esse funcionamento geral deste cérebro, eu acabo perdendo ali fatores importantes que me fariam entender o que é que está causando realmente aquelas dificuldades. Então, apesar da gente focar nessa demanda e buscar responder ela com o processo de avaliação, a gente tem que ter esse olhar abrangente. Então, a gente fala sempre que o ideal é a gente tentar traçar o que a gente chama de perfil neuropsicológico, que é como é o funcionamento desse sujeito. E aí, para isso, a gente vai comparar ele tanto com outros sujeitos da mesma faixa etária, né? Então, eu vou aplicar testes como testes de inteligência, de atenção, de memória, onde eu vou estar olhando ali ele e comparando com a faixa etária dele, mas eu não posso perder de vista também a comparação dele com ele mesmo. Dentro desse perfil dele, quais são seus pontos de força, quais são suas fragilidades, na própria execução das tarefas. Muitas vezes eu tenho um resultado de uma tarefa que ela não me traz tantas respostas sobre aquele sujeito, mas a forma como ele fez aquela atividade vai me trazer ali um raciocínio clínico junto com as outras informações. Por isso que é um processo longo, né, a gente tem primeiro, né, como foi o caso da sua filha, uma conversa inicial com esses pais, para entender essas demandas. Na sequência, né, a gente estabelece quais vão ser essas atividades, e aí essa bateria, ela acaba sendo muito flexível, porque muitas vezes quando a gente se depara com a realidade, a gente precisa ir modificando algumas coisas, acrescentando, retirando, enfim. E aí a gente vai aplicando esses testes, conforme vai aplicando o ideal é já ir corrigindo para a gente ir construindo já esse raciocínio clínico. Ao final, é importante que a gente converse também com outros informantes, além dos pais, que vão trazer informações relevantes sobre o funcionamento daquela pessoa em outros ambientes, né, que a gente sabe que o ser humano é muito complexo, então em cada ambiente a gente se comporta ali, né, de formas diferentes. No caso das crianças é essencial a gente ir na escola, né, e aí, por exemplo, puxando o gancho da sua filha, ela tinha acabado de sair de uma escola para outra. Sim. Então, no caso dela, eu precisei conversar com a escola anterior, que havia ali passado, né, 5 anos de vida com ela praticamente, e com a escola atual, que tinha a visão atual dela daquele momento. Então, a gente precisa ter todos esses dados para realmente eles conversarem e a gente chegar nesse que a gente chama de perfil neuropsicológico. Perfeito. E além disso, quando a gente chega nesse perfil, é muito importante também o momento da devolutiva com os pais, onde a gente vai fazer conversar esses dados que a gente encontrou com o que aqueles pais enxergam na realidade, né? Porque eu sempre costumo dizer, eu sou especialista em neuropsicologia, em desenvolvimento, mas
você é o especialista no seu filho, então isso aqui que eu encontrei tem que conversar, tem que fazer sentido com o que você identifica ali no dia a dia. Para mim a avaliação é fidedigna, né, ela realmente correspondeu ao objetivo quando os pais dizem: "Realmente, isso aqui é a minha filha, agora eu entendo por que que isso acontece, agora tudo faz sentido", né. É. E aí, eu queria até dar os parabéns ao trabalho fantástico que você fez, porque, a visão foi exatamente essa. Eu como pai, é como se fosse uma fotografia, nada do que eu vi, né, no dentro da avaliação neuropsicológica foi distante do que minha filha é, né. Uhum. Então isso é que foi muito esclarecedor, porque é como se você colocasse de uma maneira cartesiana né, e comprovada com testes, tudo aquilo que a gente observava e até coisas que a gente observava e que não valorizava. Uhum. Nossa, realmente ela tem esse comportamento, ela tem esse aspecto, né, dentro da atenção de que a gente nunca tinha parado para pensar. E me parece muito sensato que seja que seja um processo longo, porque, eh, eu como pediatra, numa consulta de pediatria, eu tenho que eu abranjo vários aspectos da criança, né, Uhum. que assim, queixas, padrão do sono, padrão evacuatório, alimentação, vacinação, desenvolvimento, eh, são muitas, aí tem um exame físico, né, e isso a gente faz em 40 minutos, 1 hora. É impossível você ter, não só porque eu não tenho conhecimento para isso, mas Uhum. é impossível você ter uma visão geral de uma criança. Uhum. E foi ao final do processo que eu entendi: "Meu Deus, como ele é completo e como ele é esclarecedor", né. Uhum. E o uma pergunta, assim, existe uma idade mínima para você fazer uma avaliação neuropsicológica ou não, qualquer criança em qualquer idade poderá fazer? Ou adultos também, né, Sim. poderão fazer? Perfeito. A gente costuma dizer que a avaliação neuropsicológica a gente inicia ali na faixa etária dos 3 anos de idade. Por quê? É nessa idade que a gente já tem testes mais robustos para compreender ali habilidades cognitivas mais estruturadas, como por exemplo a inteligência. Porém, antes disso, né, e sabendo que antes disso a gente tem um processo de neuroplasticidade muito importante, a gente não pode deixar de olhar, né, para esse desenvolvimento. Então, antes desses 3 anos, a partir dos 3 meses de vida, já é possível fazer uma avaliação que a gente chama de avaliação do neurodesenvolvimento, Sim. que vai ser uma avaliação ali mais focada nos marcos do desenvolvimento. Então, pensando na linguagem, na cognição, no desenvolvimento motor, que são ali os precursores, né, as bases, os pilares do que vão ser ali depois, sequencialmente, essas habilidades cognitivas. Então a gente já consegue ver a partir dos 3 meses, né, essas habilidades, mas formalmente a gente chama de avaliação neuropsicológica a partir dos 3 anos de idade. Certo. E aí essa avaliação se estende dessa idade para todas as faixas etárias, né, como adultos, idosos, né, todas as idades, adolescentes. E aí o que a gente vai ter às vezes são profissionais que focam em determinadas idades específicas, né, públicos específicos. Eu, por exemplo, atendo bebês desde os 3 meses de idade até adolescentes de 16. Já tem outros que só atendem adultos ou adolescentes e adultos, né, a gente às vezes vai ter essas variações ali a depender desse profissional. Eh, e algo que você trazendo isso da avaliação que eu acho que também é muito interessante, hoje a gente também já começa a pensar em processos avaliativos que eles não cheguem apenas no momento que eu tenha ali uma grande demanda instaurada, né, que eu tenho uma grande queixa. Então hoje a gente pensa também em processos avaliativos, que são avaliações de rastreio, que a gente pode realizar com a criança, desde esses 3 meses de idade, por exemplo, até os 6 anos, e a gente pode realizar também, com adultos, adultos mais maduros, a idosos que tenham ali na família, por exemplo, risco para desenvolver doenças degenerativas ou quadros de demências, a gente também já pode,
atuar de forma mais precoce, né, não esperar ali algo se instalar. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que é prematura, que eu tenho um maior risco em relação ao atraso do desenvolvimento, né, não significa que ela vai atrasar, mas que ela pode vir a atrasar, eu não preciso esperar que ela tenha uma demanda para estar avaliando ela. Eu posso fazer ali uma avaliação mais rápida, mais breve de rastreio, para identificar se ela tem alguma dificuldade, se ela precisa de alguma intervenção ou não, né, para os pais ficarem mais tranquilos, o pediatra fica mais tranquilo, Sim, inclusive essa modalidade, eu iniciei muito a fazer com crianças pequenas a partir da minha experiência como mãe, sim. porque eu levava para o pediatra as avaliações que eu fazia da minha filha e, ela adorava, porque é o que você disse, nessa consulta de 40 minutos, são muitas demandas para dar conta, né, assim, você não tem como ter esse olhar mais amplo. E muitas vezes, né, no começo a gente confessa ali como pais agora, né, saindo da pele do neuropsicólogo e indo para o pai. No começo a gente consegue fazer as consultas, com a pediatria no segmento certinho, um mês, todos os meses, depois, né, na sequência adequada, mas chega um momento que a gente consegue ir quando a criança adoece, aí Normal. a consulta da criança doente é ali totalmente outro foco, né, a outra preocupação. E aí daqui a pouco você não consegue voltar, porque, enfim, as demandas da vida e emendam em outra doença e E você uma notícia tá triste pra lhe dar, é que quando você tá com outro filho, tô com essa experiência agora ter 2 filhos, aí piora um pouco isso, né, você conseguir fazer as coisas no tempo certo, pra consulta na hora certa, fazer a vacina na hora certa, então completamente normal. Falando dessa parte da neuropsicologia sim, em crianças, eh, e aí me pare pelo que você falou e pelos testes que você falou, os testes eles são estabelecidos, né, existem testes específicos com comprovação científica e eles são bem adaptados de maneira lúdica para a criança, né, uhum, uma coisa bem interessante de se ver, isso, assim, que é a criança ela meio que vai fazendo os testes quase como uma brincadeira, né, né. isso mesmo. Como funcionam esses testes, assim? Como é que é fazer esses testes com crianças? Eles precisam ser assim, se uma criança não vai fazer, né, assim, eu acho que uma coisa primordial que a gente tem que ter na avaliação é garantir ali a motivação do sujeito durante aquela execução das atividades. Então, se eu estou pensando numa atividade para uma criança, essa atividade tem que ser atrativa para a criança minimamente para eu conseguir realmente avaliar aquela função que eu quero e não ter um resultado que vai me dizer assim: "Não sei se isso aqui é porque ela não estava interessada ou se isso aqui é porque ela não tem realmente essa capacidade", né. Então, quando ele é pensado para criança, ele tem que já realmente ser direcionado nesse sentido de envolver uma ludicidade, algo que para aquela faixa etária seja interessante. Na avaliação neuropsicológica, de forma geral, as principais ferramentas que a gente tem, né, é a entrevista, e aí entrevista com os pais, com escolas, com outros informantes, às vezes a gente entrevista babá, avô, né, às vezes tem outros informantes que passam mais tempo, né, ali com aquele sujeito. Isso traz muitas informações para a gente conseguir raciocinar ali dentro do caso. Uma outra fonte que a gente tem são justamente as atividades neuropsicológicas ou testes neuropsicológicos, e aí qual é a diferença? Os testes, eles passam por todo um processo de adaptação, padronização, normatização. Então, quando eu tenho um teste, que inclusive ele precisa ser, certificado pelo Conselho Federal de Psicologia, ele passou por todo um processo nessa construção dele, né, de comprovação de que realmente ele é fidedigno, que ele avalia aquela função. Eu tenho dados, para comparar a minha criança a outras 100 crianças, por exemplo, daquela mesma faixa etária, então eu consigo dizer ali se ele está na média em comparação com os da idade, abaixo, acima da média, o quanto ele está variando em relação a essa média. Eu tenho também atividades neuropsicológicas, que são atividades que partem ali de paradigmas, mas que não necessariamente têm esse dado normativo. Então, às vezes, eu sei que eu preciso desenvolver uma habilidade até X idade. E aí eu avalio com essa atividade, mas não necessariamente eu estou comparando ela com outra criança. Mas eu tenho esse parâmetro desse corte, né, desse teto que se espera que essa habilidade se desenvolva com essa idade. E eu tenho também a observação clínica,
que foi o que a gente conversou um pouco, né, de ver como é a execução dessa criança dessa tarefa. Então, por exemplo, uma atividade matemática, eu posso errar por N motivos. Eu posso errar porque eu estou desatento e quando eu vou passar um número de um canto para o outro, eu me perco. Eu posso errar porque eu tenho um déficit de conteúdo em matemática. Eu posso errar por diversos fatores. Então, quando a gente está observando, a gente consegue obter essas nuances que apenas o resultado ali do teste não me dá. E a outra ferramenta que a gente também tem são os inventários ou questionários, Sim. que você respondeu um monte durante a avaliação, né, de sua filha, que são, instrumentos também que passam por esse processo mais rigoroso, né, de padronização, de identificação, que são voltados a investigar demandas específicas, como, por exemplo, um TDAH ou uma questão relacionada a mais a uma ansiedade, né, a gente tem questionários específicos para demandas específicas, que podem ser respondidos pelo próprio sujeito, né, um autorrelato ou um heterorrelato pelos pais, pela escola ou outros informantes. Então essas são as nossas principais ferramentas, né, a gente utiliza todas elas para construir ali esse perfil neuropsicológico. Ao final desse processo, né, a a gente recebe um laudo, né, um documento, né, imenso, né, com todas as informações. Você nos apresentou aquilo, né, numa apresentação até para que fique claro para os pais, né, para leigos no assunto entender o que foi feito, como foi o processo e o que teve em cada momento do processo, assim, então ele é bem interessante. Eh, mas a gente recebe um documento, e nesse documento ele tem expresso todos os testes, suas conclusões, né, mas achei interessante que existe uma parte específica para a escola, né, Hum, achei muito interessante, porque isso faz com que a gente, possa ter um documento com, né, de coisas a se conversar com a escola, né, a apresentar e não a ideia não é uma cobrança, a ideia não é essa, mas a ideia é que você tenha um respaldo de dizer que: "Olha, minha filha está tendo essa dificuldade, vamos conversar para a gente, conseguir melhorar, né, sim, de alguma maneira algum aspecto do seu filho". E nele também tem possibilidades diagnósticas, né. sim. E o que me deixou claro é que o a avaliação neuropsicológica ela faz parte de um processo maior, né, Uhum. ela não é um fim, Sim, né. exato. Então, existem aquelas possibilidades, mas que vai requerer outras, intervenções, Uhum. quer seja outros profissionais, né, uma equipe muito profissional entrando para que possa fazer as abordagens específicas. Mas, ela não é um fim, né, ela Sim. faz parte de um processo, ela vai dar possibilidades para que você possa fazer intervenções e a criança melhorar, né. Uhum. Então, às vezes a gente vê o laudo e vê possibilidades diagnósticas e acha que aquilo é como uma Sentença. sentença, né, e não é aquilo, né. Uhum. Acredito que muitos pais olham e ficam meio chocados, né, mas no começo, né, para mim como pai, a gente escuta aquilo e escuta de um jeito meio pesado, mas depois você decanta um pouco aquilo e você diz: "Não, é muito melhor que você tenha tido um processo, porque agora eu tenho um Hum, respaldo para ver em que caminhos a gente pode seguir". sim. Não é isso? Faz parte desse processo, né, então depois, você até sugeriu que minha filha fosse sugeriu alguns profissionais para que a gente pudesse acompanhar, fonoaudiólogos, psicólogo, terapeuta ocupacional, nós fomos no neuropediatra, né, Hum, para que a gente pudesse abordar o documento e aí, eh, fez uma nova abordagem dentro da então, faz parte de um processo maior, não é isso? isso, exato. E aí, uma coisa muito importante que você falou, que eu acho que, assim, é importante frisar isso para o público, né, é que sempre que a gente faz uma avaliação neuropsicológica, o conselho da gente de psicologia
ele coloca como uma obrigação desse profissional dar uma devolutiva, né, ter essa entrevista onde a gente explica detalhadamente o que foi avaliado, quais foram os resultados, para além de entregar só o laudo. E eu reforço isso, porque existem profissionais que muitas vezes não fazem e os pais chegam perdidos, porque é um documento, querendo ou não, por mais que a gente tente ali fazer uma linguagem mais acessível, mas é um documento técnico, né, tem muitas informações diversas que não são da área, né, da pessoa que está lendo. Então é muito importante, né, que se você for fazer um processo de avaliação, você exija esse momento da devolutiva, né, que você tenha um momento onde você possa realmente entender o que foi visto ali nesse processo, por que que se chegou a essas conclusões específicas, né. E outro ponto que você traz muito importante é dessa avaliação fazer parte de um processo maior, né. Existem abordagens diferentes dentro da neuropsicologia, assim como da psicologia, e da abordagem, né, que eu acredito, que eu sigo, a avaliação ela sempre deve ter um pezinho na intervenção, né. A gente faz a avaliação pensando em como ajudar o sujeito, a gente não faz avaliação por chegar num resultado puramente frio e dizer: "Ah, é isso aqui", ou você tem um, como a gente chama, né, um diagnóstico nosológico de um transtorno de atenção e hiperatividade, ou você tem um diagnóstico de tal coisa, e pronto. Esse não é o objetivo. O objetivo é a gente realmente trazer esse detalhamento de como aquele sujeito está funcionando e pensar, né, dentro desses pontos de fragilidade e de força, que todo mundo tem pontos de força e de fragilidade. Quais são as estratégias ali que a gente pode usar para ajudar nas dificuldades que ele está apresentando? Essas dificuldades que ele está apresentando, ele se beneficiaria com alguma intervenção, como você disse que TO, fono, psicólogo, e aí a gente faz o encaminhamento também. Muitas vezes as pessoas pensam que a avaliação, desculpa, Não, fica tranquila, pode o diafragma aqui aberto. fica tranquila. Que a avaliação neuropsicológica, ela é voltada para pensar num diagnóstico, né, assim: "Ah, eu só vou para avaliação se for realmente meu filho não tem uma demanda para, acho que ele não tem um diagnóstico, então não vou para avaliação", mas esse não é nosso objetivo fim, esse pode ser um objetivo secundário que apareça no processo. Se, ao traçar esse perfil neuropsicológico, eu vejo que aquele sujeito tem características que se aproximam de algum transtorno, alguma condição clínica, eu posso levantar essa hipótese, mas esse não é o meu objetivo principal, nunca deve ser o meu objetivo principal, e sim pensar em como responder aquela demanda que os pais chegaram e como, ainda respondendo essa demanda, como é que eu ajudo ele no dia a dia com ela. O pai e a mãe têm um olhar muito viciado sobre o seu filho, né. Você ter uma visão de um profissional especialista no assunto, que esteja do lado de fora, né, isso é muito esclarecedor e muda até o jeito como você via alguns comportamentos do seu filho. Isso aconteceu comigo, assim, Uhum. de olhar e dizer: "Meu Deus, como ele é esclarecedor e como ele olha determinados comportamentos que assim você normaliza por um outro prisma, por uma outra visão que faz: "Cara, realmente isso é algo que é passível de intervenção, Uhum. e que bom que eu estou fazendo essa avaliação agora, eu estou fazendo, essa possibilidade diagnóstica agora, porque eu posso intervir e posso melhorar e isso pode, a gente pode evitar que isso seja um problema no futuro". Algo na avaliação que eu achei lindíssimo, eu não sabia que fazia parte do processo, é que ao final você tem um momento com a criança, Uhum. né, então você esclarece para a criança, explicando numa linguagem para a criança, aquilo que foi feito e aquilo que o que foi observado. Quer dizer, eu achei isso de uma sensibilidade e, afinal de contas, ela é o ator principal de Exato. todo aquele processo, né, então Uhum. isso é sempre feito com a criança, você sempre explica para a criança e qual é a importância disso que você vê para a criança e para a família? Perfeito. Esse feedback para a criança depende muito de profissional para profissional. Eu, particularmente, acho que ele seja essencial, justamente por tudo que você trouxe. Eu passei ali
8 ou 10 sessões com aquela pessoa, fiz várias atividades. Para onde vai tudo isso? O que é que isso significa? E agora eu não venho mais para cá, e aí eu vou para outro lugar, porque eu vou fazer outras terapias. A criança precisa estar situada ali nesse processo, né. Muitas vezes as pessoas tratam as crianças como se elas não entendessem as coisas, mas as crianças entendem tudo, porém, elas precisam de uma linguagem mais simplificada, né, como você trouxe. Não vai ser a mesma devolutiva que eu vou trazer para os pais, né, com números, métricas que eu vou trazer para a criança, eu vou trazer ali de uma forma mais simples, numa linguagem mais básica, sem trazer números, contemplando ali: "Ah, olha, sabe o que é que você foi muito bom, você foi muito bem nisso aqui, nisso aqui, isso aqui, isso é um ponto de força seu, você pode usar isso. Já teve outras coisas que eu vi que você tem um pouco de dificuldade, mas a gente pode trabalhar para melhorar". E aí tem um profissional que trabalha com isso e vai te ajudar, e aí a gente vai explicando essas intervenções. Isso é algo que ajuda até na adesão aos tratamentos futuros, né, porque se a criança, ela precisa ali compreender e ter uma certa previsibilidade do que vai acontecer, né, se eu não sei o que está acontecendo, eu vou vai ser muito mais difícil trabalhar comigo. É tanto que, não só nesse final eu tenho que localizar ela, como também no início, né, então a gente sempre conversa na primeira entrevista com os pais. Fale para onde ele vai, que é um neuropsicólogo, explique que vai fazer algumas atividades parecidas com jogos, outras com atividades da escola, que é para entender como é que está funcionando a cabecinha. Mas também quando a criança chega pela primeira vez no consultório, eu não já chego aplicando um teste. Eu vou explicar para ela: "Você sabe quem eu sou, o que é que a gente está fazendo aqui", né, ela tem que estar ali muito bem localizada, entendendo e motivada dentro desse processo para a gente realmente conseguir garantir os melhores resultados, né. E não é justo com a criança, né, ela está ali sem entender, perdida, por isso que realmente é de grande importância a gente fazer essa devolutiva. A questão do neuropsicólogo, ele é tanto que ele não é um fim, ele faz parte de um processo, que a avaliação neuropsicológica não é algo que você faz, tipo assim, pontualmente, ele é um um uma sentença e você só faz uma vez na vida. Isso pode ser feito em outros momentos da vida, né, para que você possa ver a evolução. Isso é comum acontecer de crianças precisarem de novas avaliações neuropsicológicas, até para mudar a abordagem, pensar em novas fragilidades para que você possa procurar outros profissionais. Isso acontece com frequência? Sim, com certeza. A gente diz que aqueles dados têm, entre muitas aspas, né, assim, uma validade de 6 meses numa criança. Por quê? Porque a criança muda muito, né, a gente muda muito adulto, imagine a criança que está ali em pleno desenvolvimento. Então, aquelas informações, elas vão ficar desatualizadas a partir de se essa criança foi para as intervenções, se não foi, quais estímulos que foram oferecidos ou não para ela, né, tudo isso vai fazer uma grande diferença no funcionamento futuro dela. Então, muitas vezes, uma das funções da avaliação, inclusive, é verificar a eficácia do tratamento, né, se esse tratamento que eu estou fazendo seja um tratamento medicamentoso ou terapias, se eles estão sendo eficientes ou não, ou se estão sendo eficientes, mas tem algumas outras questões que apareceram, ou essa questão aqui eu tinha mais dificuldade nesse domínio, mas agora eu avancei, então talvez isso aqui não seja uma prioridade, eu posso dar prioridade a outro domínio que eu estou com mais dificuldade. Então a avaliação também cumpre esse papel de fazer esse monitoramento aí desse desenvolvimento, para além de, essa avaliação mais pontual, como você trouxe, né. Tá. E a avaliação também vai respeitando um pouco o momento da criança naquele dia, né, porque eu lembro que durante o processo: "Olha, hoje eu consegui fazer mais testes, hoje eu consegui fazer menos testes". Então isso você vai sentindo, por isso você diz: "Ah não, são 8, são 10". É porque isso vai variar muito de criança para criança, né, de entender, e até essa questão assim: "Ah, a criança não pôde hoje", ou Uhum. esse contato que tem com a escola, conseguir o contato com a escola, não conseguir, dos pais darem o feedback, porque são muitos testes para serem feitos. Eu confesso até que, às vezes, até tenho dificuldade de sentar com minha esposa e a gente fazendo. E os testes que são feitos, as perguntas, geram uma discussão. Essa discussão, ela não possivelmente é importante para vocês do ponto de vista diagnóstico, mas para os pais tem muitas perguntas que a gente para fazer: "Nunca parei para pensar nisso", né.
Então elas até são importantes para motivar uma reflexão, Hum. mas essa variação acontece exatamente por causa disso, né, porque me parece que você tem que respeitar um pouco o momento da criança, mas você tem que são muitos componentes que precisam, né, se juntar para que a avaliação ela possa ser feita de maneira fidedigna, né. Isso, exatamente. Eh, e aí como você disse, né, a gente tem que ter muita flexibilidade, né, dentro da neuropsicologia a gente fala de flexibilidade cognitiva, principalmente quando a gente trabalha com criança, porque não adianta a gente conversar com os pais, aí pensar num super protocolo com testes e atividades padrão ouro, sentei de frente para a criança, coloquei a atividade e a criança disse: "Não vou fazer, não quero fazer". Você vai fazer o quê? Você não tem como obrigar a criança a fazer aquela atividade, né. Você tem que tentar apresentar da forma mais atrativa, lúdica possível, porque a gente tem sempre que garantir aquela questão que a gente conversou anteriormente, que a criança esteja motivada. Eu tenho que garantir que a função que eu estava avaliando naquele teste foi avaliada, e não que aquele resultado ruim, por exemplo, foi um resultado consequente desse: "Eu não estou engajado, eu não quero fazer". Sim. Então pode acontecer até muitas vezes de a gente ter que mudar ali algumas atividades e testes. Pode ser que eu tenha um teste padrão ouro, mas com aquela criança, naquele momento da vida, naquela faixa etária, eu não vou conseguir aplicar. E aí pode ser por questões emocionais, comportamentais dela, mas eu vou ter que flexibilizar, repensar, pensar em outras atividades que não sejam aquele teste específico para avaliar aquela função. Então tem essa variação. Tem crianças que vão variar também muito de acordo com o dia, né, como a gente é adulto também tem dia que a gente não está tão bem, tem dia que a gente está melhor, então a gente precisa ir sentindo muito isso, né, "Ah, ela está rendendo mais, então vou colocar aquela atividade que é um pouquinho mais complexa aqui hoje, que ela vai dar conta", ou então chegou um dia que ela já chegou, assim, muito cansada, não vai adiantar, vamos fazer outras coisas aqui, respeitando realmente o tempo dela. Por isso que é muito difícil dizer uma quantidade de sessões, né. A gente traz essa média para os pais se organizarem, se planejarem, mas quem manda é a criança, né, que Ah, vai ter que então resolver. não existe uma ordem específica dos testes, você pode ir mudando isso de acordo com a demanda e de acordo com o momento da criança, isso acontece. Posso ir mudando, Ah, com interessante. certeza. Era algo que eu não sabia, eu pensei que Uhum. que existia uma ordem lógica, mas me parece que você pode ir variando isso de acordo com a Isso. demanda, de acordo com A gente até pensa numa ordem de testes, mais gerais, que tragam ali já um rastreio para a gente já consiga ir pensando em outras coisas que a gente precisa aplicar ou não, mas tudo isso vai ser muito flexível. Realmente quem vai mandar ali é o paciente, não adianta eu querer colocar um teste que é excelente, que não vai acessar ele, né, eu tenho que sempre estar adaptando. e aí eu vou fazer uma pergunta mais pessoal, assim, Sim. como foi que você chegou na neuropsicologia? Tipo, como foi que você saiu da Da psicologia psicologia. para chegar na neuropsicologia? Como foi que você descobriu isso? Uhum. Então, quando eu estava na faculdade, né, na graduação de psicologia, eu tive a grata sorte de encontrar com a professora Isabel Azim, que foi depois minha orientadora no mestrado, no doutorado, que estava chegando de Recife com uma professora nova aqui em Natal. Na época a gente não tinha professora de neuropsicologia aqui na universidade, ela também não era da disciplina de neuropsicologia em si, ela era da história da psicologia, mas como ela era neuropsicóloga, né, sempre trazia ali, o olhar dela. E aí ela fundou junto ali, né, com os alunos que se interessavam, né, dentre eles eu estava, o laboratório de pesquisa e extensão em neuropsicologia, e a gente começou a desenvolver ali pesquisas. Eu me encantei muito com as falas dela, sempre que ela trazia, porque fazia muito sentido para mim entender como é que esse cérebro funcionava e a relação dele ali com o comportamento e as questões emocionais do sujeito. Eu não conseguia ver essas coisas como separadas, uma coisa é o funcionamento cognitivo, outra coisa é o emocional, então fazia muito sentido para mim, eu tinha muita sede, assim, de curiosidade de entender e acabei, eh, indo realmente para essa área. Ainda fiz formação na parte clínica, que eu gosto muito também, mas realmente chega um momento que você tem que focar, e aí eu acabei escolhendo só a neuropsicologia. Então, eu antes de finalizar, né,
eu queria que você deixasse, né, onde é que profissionais de saúde ou pais podem lhe encontrar, né, lhe procurar para que você, né, possa fazer a avaliação dos seus filhos. Eh E se você puder, se você quiser, né, Hum. deixar alguma dica ou de livro, não precisa ser relacionado à neuropsicologia, algo que você sugira, né, alguma coisa que você esteja lendo, algo que você acha interessante para que famílias Hum. possam ler ou uma peça de teatro Sim. ou um programa de televisão, qualquer coisa que você esteja que você acha interessante. Certo. Então, para me encontrar, vocês podem entrar em contato, né, eu posso passar depois para a Rui as informações, do IDEA, Neuropsicologia e Psicologia. A gente atende tem uma sede, aqui em Lagoa Nova, no Portugal Center, e tem também uma sede na Clínica Semeares, ali em Petrópolis, né, a gente atende nesses 2 locais. Em relação à dica, eh, eu acho que uma dica, eh, que é muito boa e pouquíssimo valorizada, e que todo mundo tem acesso, mas pouca gente lê, é a caderneta da criança. Sim, Cada vez mais a gente vem falando da importância da estimulação precoce. As pessoas até falam, né, que tempo é neurônio hoje, né, no sentido de que nesse período realmente a gente tem ali processos de desenvolvimento que não vão se dar da mesma forma em outras idades, né, então o quanto a gente tem que valorizar isso. E lá na caderneta a gente tanto tem instrumento de avaliação, a gente tem dicas de como estimular essa criança. Então eu acho que é um material riquíssimo para os pais lerem, né, muitas vezes se atém só lá na parte dos registros no médico, não chama nem de caderneta da criança, diz que é o cartão de vacinação, né, o livro da vacinação. Então, eu acho que uma dica importante é essa, porque quando a gente cuida dessa base, né, a gente está trazendo ali os elementos, a estrutura para esse desenvolvimento neuropsicológico posterior. perfeito. Então, seria essa a minha dica. Eu vou dar uma dica, não tem nada a ver com pediatria em si, nem com neuropsicólogo, mas, é é uma dica de um seriado que eu assisti com minha esposa, Sim. né, que eu acho bom a gente ter esse momento lúdico, né. É uma série que se chama Pablo e Luizão, não sei se alguém já viu ou ouviu falar, é uma série da Globoplay, série curta, com episódios curtos, é uma série super simples, mas ele fala muito uma série bem brasileira, ela lembra a A Grande Família, Hum, mas é uma série que fala muito sobre família, né, sobre relações familiares. Muito divertida, muito engraçada, né, muito leve, e eu acho que vai fazer com que alguns pais se identifiquem com algumas situações e que é um pouco para a gente esquecer um pouco dos problemas. Mas muitíssimo obrigado pela disponibilidade, muitíssimo obrigado pelo trabalho, acho que foi muito importante para minha família, para minha filha, para nós como pais, assim, foi muito esclarecedor, foi um prazer de verdade participar do processo e acho que me enriqueceu como profissional, né, acho que a gente tem uma visão como profissional de ler laudos, de solicitar laudos, mas é completamente diferente quando você passa como pai e mãe de um processo como esse, né. Acho que isso, eh, você deve viver isso também. A gente que é pai, que é mãe, que trabalha com criança, a vivência como pai muda um pouco o seu olhar sobre muita sim. coisa, né. E esse foi mais um processo e mais uma etapa que eu passei, que eu disse: "Nossa, como foi importante para mim como pai, mas como profissional de participar desse processo". Então, muito obrigado. Boa sorte na gestação, vai dar tudo certo, tá? 36 semanas, né, então, que Deus abençoe, que vai ficar tudo bem, vai estar tudo certo, sucesso. Eh, n não é fácil ter 2 filhos, mas é prazeroso pra caramba, tá? Vale a pena, vale a pena. E é isso, esse é o mais um episódio do Family Cast. Curta, compartilhe se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e até o nosso próximo episódio.